Dizem que existem vidas que, embora breves, deixam marcas impossíveis de apagar. E depois está a de Carlo Acutis, um adolescente que, sem se propor, deixou o mundo inteiro com mais perguntas que respostas. Como é possível que um garoto que jogava videogames e adorava Nutella seria proclamado santo? Que segredos, que detalhes desconhecidos de sua vida poderiam transformar a forma como o vemos para sempre? O que você vai ouvir não é o que normalmente contam nas biografias, mas as curiosidades e momentos mais inusitados que marcaram a história do chamado influencer de Deus. Carlo nasceu em Londres em maio de 1991, mas cresceu em Milão, Itália. Filho único por muitos anos, parecia um menino comum com suas brincadeiras, suas paixões e suas travessuras. Porém, desde muito pequeno, mostrava um interesse que desconcertava todos. Queria entrar em qualquer igreja que via, saudar Jesus e deixar flores para a Virgem. Tinha apenas 3 anos e já pedia algo que nem seus pais praticavam: ir à missa. Aquela insistência não veio deles, mas de alguém que poucos mencionam: sua babá polonesa, Beata, devota de São João Paulo II. Ela lhe ensinou a rezar, a falar de Deus como se fosse um amigo próximo e a olhar a fé não como obrigação, mas como um tesouro. O curioso é que Carlo combinava esta fé precoce com um domínio impressionante da tecnologia. Sem estudos avançados, criava páginas web, programava e manejava ferramentas digitais como se tivesse nascido para isso. E sim, adorava jogar PlayStation e futebol, mas em vez de se perder na tela, usava seu talento para algo que desconcertava seus amigos: evangelizar. Ele mesmo projetou uma exposição digital de milagres eucarísticos que percorreu mais de 10.000 paróquias no mundo. Você percebe? Um adolescente que poderia ter sido um simples gamer decidiu transformar a internet em um altar. Mas talvez o mais intrigante seja sua relação com o que ele mesmo chamava de autopista para o céu: a Eucaristia. Desde os 7 anos, após sua primeira comunhão, não houve um único dia em que deixasse de ir à missa e rezar o rosário. Organizava seu tempo como se esse encontro diário com Jesus fosse o compromisso mais importante de sua vida, e não o fazia como um rito vazio. Para ele era o momento de recostar-se espiritualmente no peito de Cristo, como São João na última ceia. Entre suas curiosidades mais surpreendentes está sua convicção de que morreria jovem. Gravou um vídeo apenas 2 meses antes de sua morte onde dizia serenamente: "Estou destinado a morrer." E sorria. Não havia medo, apenas paz. Morreu de leucemia fulminante aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, na festa da Virgem do Pilar. Antes ofereceu seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja, palavras que hoje ressoam com mais força porque, ironicamente, seria o Papa Leão quem anunciaria sua canonização em 7 de setembro de 2025, convertendo-o no primeiro santo deste milênio da Igreja Católica. Carlo não só viveu rápido, viveu diferente. Sua vida está repleta de gestos ocultos que só saíram à luz depois de sua morte. Presentear seu saco de dormir a um indigente. Convencer um empregado hindu de sua família para que se convertesse ao catolicismo e até deixar notas em seu diário avaliando seu próprio comportamento para lutar contra seus defeitos. Detalhes tão pequenos e tão grandiosos ao mesmo tempo que explicam por que seu túmulo em Assis recebe multidões. Nesta história você vai descobrir 25 curiosidades sobre Carlo que não poderá esquecer. Algumas vão comovê-lo, outras vão surpreendê-lo e algumas farão você repensar o que significa realmente viver com propósito. Porque se um garoto comum conseguiu tanto, o que nos está impedindo de fazer o mesmo? Carlo Acutis não foi um menino perfeito, e ele mesmo o sabia. Tinha suas lutas internas, e não as escondia. Por exemplo, era guloso. Amava sorvetes, pizza e, sobretudo, Nutella. Tanto que chegou a ganhar peso e se sentiu desconfortável consigo mesmo. Mas em vez de ignorá-lo, transformou isso em um desafio pessoal. Anotava em um diário como se comportava a cada dia, qualificando sua disciplina, seu trato com os demais e seu controle dos impulsos. Esses cadernos descobertos depois de sua morte mostram um garoto que travava batalhas invisíveis e que entendia que a verdadeira vitória não está fora, mas dentro. Sua vida estava cheia de gestos de caridade silenciosa.
Não era daqueles que ajudavam para receber aplausos. As senhoras que limpavam em sua casa nunca deixava recolher sua bagunça. Levantava-se cedo para fazer sua cama e organizar tudo. Quando passava diante de uma pessoa sem teto, não hesitava em aproximar-se, ouvi-la e compartilhar o que levava, mesmo se fosse sua própria comida. Com suas primeiras economias, comprou um saco de dormir para um homem que via sempre ao relento. Pequenos atos, sim, mas repetidos uma e outra vez, até converter-se em sua forma de viver. Um dos momentos mais curiosos de sua história é a amizade que estabeleceu com Rajesh, um empregado hindu da família. Carlo falava com ele de Jesus com tanta naturalidade que Rajesh terminou pedindo o batismo, e não foi o único caso. Carlo tinha essa mistura estranha de simpatia adolescente e profundidade espiritual que fazia com que as pessoas o escutassem sem sentir-se julgadas. Sabia conectar e o fazia com todos, colegas de classe, idosos, mendigos, inclusive pessoas que não compartilhavam sua fé. Mas o que realmente o diferenciava era como entendia a tecnologia. Carlo via a internet como uma ferramenta para fazer o bem. Não só criou uma das bases de dados mais completas sobre milagres eucarísticos, também projetou páginas para sua paróquia e sua escola. Seu projeto sobre a Eucaristia não foi improvisado. Investigou durante anos, visitou lugares de milagres, esgotou 3 computadores trabalhando e convenceu seus pais a viajar pela Europa para tirar fotos e reunir informação. No final, sua exposição percorreu mais de 10.000 paróquias e chegou a países de todos os continentes. Entre as curiosidades mais surpreendentes está sua visão sobre a morte. Carlo não a via como um final, mas como o começo da vida verdadeira. A seus amigos dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não queria imitar ninguém. Buscava ser ele mesmo, seguindo seu próprio caminho rumo a Deus. E talvez por isso, quando a leucemia o atacou sem aviso prévio, não houve queixas nem rebeldia. Aceitou com uma serenidade que impactou até os médicos. Sua mãe conta que poucos meses antes de morrer, Carlo lhe disse algo que a deixou gelada: você terá gêmeos. Ela tinha mais de 40 anos e considerou impossível até que em 2010 nasceram Francesca e Michele. Para a família foi uma confirmação de que Carlo, mesmo desde o céu, seguia presente. Hoje seu túmulo no Santuário do Despojo em Assis é um lugar de peregrinação constante e há algo que chama a atenção. Seus restos estão vestidos com tênis esportivos, moletom e jeans. Não há túnica nem hábito, porque Carlo queria mostrar que a santidade é possível no meio da vida comum. É um santo que parece um de nós e talvez por isso tantos jovens se sintam atraídos por seu exemplo. Nos próximos minutos você vai conhecer detalhes tão singulares como seu coração conservado em uma custódia, as predições que fez sobre sua própria morte e a história por trás dos 2 milagres atribuídos à sua intercessão. Prepare-se porque o que segue não só é fascinante, também é difícil de ignorar. Quando se fala de santos, costumamos imaginar histórias de séculos atrás, com milagres envoltos em lendas antigas. Mas com Carlo Acutis, tudo é diferente. Seus milagres têm nomes, datas, testemunhas e até fotografias. E o mais assombroso é que ocorreram em nosso tempo, num mundo cheio de câmeras e redes sociais. O primeiro aconteceu no Brasil em 2010, exatamente 4 anos depois da morte de Carlo. Um menino de 6 anos chamado Mateus sofria uma malformação congênita no pâncreas que lhe provocava vômitos constantes. Comia e instantaneamente devolvia tudo. Sua família desesperada recorreu a uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, onde se encontrava uma relíquia de Carlo, um pedaço de sua camiseta. Antes de beijá-la, o avô lhe perguntou o que queria pedir ao jovem santo, e o menino respondeu sem hesitar: quero parar de vomitar. Desde esse momento, não voltou a vomitar nunca mais. Os médicos confirmaram que estava completamente curado. Para a igreja, aquele foi o milagre que abriu a porta para sua beatificação. O segundo milagre, reconhecido oficialmente em 2024, ocorreu em Florença, Itália. E teve como protagonista uma jovem costarriquenha chamada Valeria Valverde. Estudava moda e, em julho de 2022, sofreu um grave acidente.
Caiu de sua bicicleta e bateu a cabeça, provocando-se um traumatismo crânioencefálico severo. O prognóstico era sombrio. Ainda que sobrevivesse, as sequelas seriam irreversíveis. Sua mãe, Liliana, viajou imediatamente a Assis e passou um dia inteiro de joelhos diante do túmulo de Carlo, deixando-lhe uma carta e pedindo-lhe que intercedesse por sua filha. Horas depois, Valéria começou a respirar por si mesma. Dias mais tarde, recuperou a mobilidade, a fala e, contra todo o diagnóstico, voltou a levar uma vida normal. Estes 2 milagres não só foram o selo oficial para que a Igreja reconhecesse sua santidade, também consolidaram sua imagem como influencer de Deus, capaz de atuar em distintas partes do mundo e em realidades completamente opostas. Mas as curiosidades não acabam aí. Em janeiro de 2019, mais de 10 anos depois de sua morte, exumou-se seu corpo em Assis. Muitos esperavam que estivesse incorrupto, e as imagens deram a volta ao mundo. Vestido com seus jeans, moletom e tênis, parecia dormir. Porém, o bispo Domênico Sorrentino esclareceu que, embora estivesse num estado muito íntegro, havia recebido tratamentos de conservação para permitir a veneração dos fiéis. E aí, sem se propor, Carlo acabou dando uma mensagem. A santidade não se mede por um corpo intacto, mas por uma vida que deixou marca. Seu coração, surpreendentemente, conservou-se perfeito. Está guardado numa custódia na Basílica Papal de São Francisco de Assis, como símbolo de um jovem que viveu com o coração no céu e os pés na terra. E aqui há outra ironia bela. Carlo quis doar seus órgãos, mas a doença os deixou inutilizáveis, exceto o coração. Muitos peregrinos que visitam seu túmulo ou veneram seu coração não só rezam por favores, mas levam de volta algo mais profundo: o desejo de imitar sua simplicidade. Porque, embora dominasse a tecnologia e pudesse impressionar com seus conhecimentos, o que mais atraía em Carlo era sua capacidade de viver o extraordinário no ordinário, desde servir num refeitório social até não ir dormir sem rezar o rosário. Nos próximos minutos vamos adentrar nos hábitos diários de Carlo, esses que parecem pequenos, mas que na realidade moldaram seu caráter e o converteram num exemplo para milhões. Porque entender suas rotinas é entender por que para ele a santidade estava ao alcance de qualquer um que estivesse disposto a querê-la. Se você busca o segredo de Carlo, não está num grande acontecimento, mas em seus hábitos repetidos com teimosia humilde. Seu dia girava em torno da Eucaristia. Desde que fez a primeira comunhão aos 7 anos, decidiu que não passaria um único dia sem ir à missa e sem rezar o rosário. Quando viajava, a primeira coisa era localizar a igreja mais próxima. Não negociava esse encontro. Protegia-o como quem cuida de seu oxigênio. Dizia que a Eucaristia era sua autopista para o céu e o vivia com uma convicção que contagiava. Antes ou depois da missa, adoração eucarística em silêncio, recostado espiritualmente no peito de Jesus, como São João. Seu exame de consciência noturno era outro hábito curioso e exigente. Carlo levava um diário simples onde dava notas a si mesmo. Como tratei hoje meus pais, meus professores, meus colegas? Quanto dominei meus impulsos? Se me deixei levar pela preguiça ou pela gula? Entendia a conversão não como acumular coisas, mas como tirar obstáculos. Menos de mim, mais espaço para Deus. Daí sua frase incômoda e lúcida: de que serve ganhar 1000 batalhas se não vences tuas paixões? A verdadeira batalha ocorre dentro. Embora amasse a tecnologia, impunha-se limites. Tinha PlayStation e gostava de futebol, mas fazia-se esta pergunta que desarma: isso me aproxima ou me afasta de meu propósito? Por isso, quando programava sites, fazia-o para servir. O site de sua paróquia, de seu colégio e, sobretudo, seu grande projeto dos milagres eucarísticos. Investigou durante anos, viajou a santuários, reuniu material fotográfico, leu em vários idiomas e projetou painéis que se baixam gratuitamente. Essa exposição hoje percorreu paróquias da Europa, América, Ásia e África. Por trás de cada clique havia horas de silêncio, estudo e oração. Outra rotina que surpreende: sua disciplina com a confissão. Não esperou grandes pecados para aproximar-se. Fazia-o com frequência porque via a alma como um balão que necessita soltar peso para elevar-se.
O mesmo com a unção dos enfermos. Pedia recebê-la com sentido espiritual, convencido de que sua ferida mais funda não era física, mas do coração que quer ser santo e nem sempre pode. Esta seriedade não o tornava rígido, ao contrário, fazia-o simples e alegre. Por isso, quando soube estar doente, sua primeira reação foi oferecer sua dor pelo Papa e pela Igreja. Disse-o e cumpriu. No cotidiano, praticava uma caridade que não fazia barulho. Levantava-se um pouco antes para não deixar as senhoras do serviço recolhendo sua bagunça. Na rua, se via alguém passando frio, compartilhava sua comida ou seu agasalho. Com suas primeiras economias, comprou um saco de dormir para um homem sem teto que via sempre. Não organizava grandes obras, fazia o que estava diante sem desculpas. E ainda assim, essas pequenas obras provocaram conversões reais, como a de Rajesh, o empregado hindu que pediu o batismo depois de falar com ele muitas tardes. Há curiosidades que quebram o molde. Previu sua própria morte com uma serenidade desconcertante. E também anunciou à sua mãe que teria gêmeos e terminou cumprindo-se. Amava sorvetes e Nutella, e quando subiu de peso, não se conformou com "é assim que sou". Trabalhou a temperança. Tinha graça para brincar na aula, mas freou-se quando entendeu que isso distraía todos. Era querido, bonito, com carisma, e, no entanto, defendia a castidade com uma clareza que hoje soa contracorrente. Via o corpo como templo e tratava os demais com uma dignidade que não negociava. Seu túmulo em Assis é um ímã. A razão não é só o primeiro santo deste milênio, nem a foto com moletom e jeans. É que sua vida diz algo muito simples e muito difícil. A santidade é possível na vida ordinária. Se ele, com tarefas, amigos, videogames e tentações, pôde viver centrado na Eucaristia e no amor concreto, o que nos impede? Talvez por isso seu coração, o único órgão preservado perfeitamente, venera-se hoje numa custódia como um lembrete de que o centro é o coração posto em Deus. E aqui vem o mais incômodo de suas 25 curiosidades: a velocidade de sua causa. Normalmente passam séculos entre a morte e a canonização. Em seu caso, apenas uns poucos anos separam um garoto de 15 anos, morto de leucemia, do reconhecimento universal de sua santidade. Milhares de jovens peregrinam a seu túmulo. Muitos voltam à confissão ou à missa diária por seu exemplo. Por isso impacta que em 7 de setembro, junto a Pierre Giorgio Frassati, o Papa Leão o inscreva no registro dos santos. Um adolescente de nossa época com nossas distrações, convertido em sinal de esperança para uma geração que busca sentido. Em seguida, vamos entrar na lista viva dessas 25 curiosidades, desde sua primeira aproximação ao sacrário, sendo apenas um menino, até a maneira como transformou a internet num púlpito, passando por visões, promessas cumpridas, milagres comprovados, e uma frase que pode mudar seu dia: a tristeza é olhar-se a si mesmo. A felicidade é olhar Deus. Prepare-se porque cada dado abre uma fenda em nossas desculpas e deixa entrar uma luz que custa ignorar. Curiosidade número 1. Sua atração inexplicável pelas igrejas desde os 3 anos. Desde que apenas podia caminhar com segurança, Carlo mostrava uma conduta que desconcertava todos. Se num passeio pela cidade via uma igreja, pedia entrar imediatamente. Não era uma curiosidade superficial. Entrava, buscava o sacrário e permanecia em silêncio, como se soubesse exatamente com quem estava. Às vezes recolhia flores silvestres do caminho e as colocava aos pés da Virgem. Isto não aprendeu de seus pais porque eles não eram praticantes. A origem estava em sua babá Beata, uma mulher polonesa profundamente devota de São João Paulo II, que lhe falava de Deus com um carinho e naturalidade que para ele eram irresistíveis. O surpreendente é que nessa idade outras crianças estão mais interessadas em jogos ou doces, mas Carlo parecia sentir que esses momentos de oração eram tão necessários como comer ou dormir. Curiosidade número 2. A missa diária como hábito inquebrantável desde os 7 anos. Aos 7 anos, Carlo pediu fazer sua primeira comunhão e, desde então, decidiu que não passaria um único dia sem receber a Eucaristia. Não o vivia como uma imposição, mas como um desejo próprio. Mesmo quando a família viajava, ele se encarregava de localizar a igreja mais próxima e ajustar o itinerário para chegar à missa. Se o horário era complicado,
Buscava opções e convencia todos a adaptar-se. Chamava a Eucaristia de minha autopista para o céu. E não era uma frase poética. Para ele, esse momento era a chave para organizar o resto do dia. Antes ou depois da missa, sempre dedicava um tempo à adoração eucarística em silêncio, recostando simbolicamente sua alma no coração de Jesus, tal como São João fez na última ceia. Curiosidade número 3. Sua relação com a tecnologia e o projeto que lhe deu fama mundial. Carlo não via a tecnologia como um simples passatempo. Desde pequeno aprendeu por conta própria a programar páginas web e a manejar ferramentas digitais com um nível surpreendente para sua idade. Criou sites para sua paróquia, seu colégio e, sobretudo, projetou a grande obra que hoje o identifica, a Exposição de Milagres Eucarísticos. Começou a trabalhar nela aos 11 anos, recopilando dados, viajando a santuários em distintos países, tirando fotografias e lendo material em vários idiomas para documentar-se. Esgotou 3 computadores pelo volume de trabalho e pediu a seus pais percorrer a Europa para completar a investigação. Esse material transformou-se em painéis baixáveis que hoje visitaram mais de 10.000 paróquias no mundo, convertendo a internet num verdadeiro púlpito digital. Curiosidade número 4. Uma caridade silenciosa e constante. Em sua vida diária, Carlo tinha gestos de bondade que passavam inadvertidos para quase todos. Comprou um saco de dormir com suas primeiras economias para um homem sem teto que via cada dia caminho à missa. Compartilhava sua comida com pessoas na rua sem esperar gratidão. Servia em refeitórios sociais, tanto nas mesas das missionárias da caridade de Madre Teresa em Baggio, como nos refeitórios dos capuchinhos, ajudando a repartir alimentos e a limpar. Não organizava grandes campanhas, mas vivia uma caridade cotidiana, direta e pessoal, que se repetia até tornar-se parte de sua identidade. Curiosidade número 5. A conversão de Rajesh, o empregado hindu. Rajesh trabalhava na casa da família Acutis e era de religião hindu. Carlo não tentou convencê-lo com sermões, mas o tratava com uma proximidade e um respeito que chamavam a atenção. Com o tempo começaram a falar de temas de fé. Carlo compartilhava o que significava para ele Jesus e como vivia sua relação com Deus. Não havia imposição nem debate, apenas um testemunho coerente que despertou em Rajesh um desejo profundo de conhecer mais. Finalmente, Rajesh pediu o batismo, convencido de que a vida de Carlo refletia algo real e transformador. Curiosidade número 6. O exame de consciência como disciplina diária. Todas as noites, Carlo tomava um caderno e fazia uma avaliação de seu dia. Anotava se havia tratado com amabilidade seus pais, se havia sido paciente com seus colegas e professores, se havia dominado seus impulsos ou se havia caído em atitudes que não lhe agradavam. Se detectava uma falta, propunha-se corrigi-la no dia seguinte. Para ele, a conversão era um processo de subtração, tirar tudo o que atrapalha para deixar mais espaço a Deus. Esta prática o fazia muito consciente de seus defeitos e o motivava a trabalhar neles com determinação. Curiosidade número 7. A premonição de sua morte. 2 meses antes de morrer, Carlo gravou um breve vídeo no qual dizia com um sorriso tranquilo: "Estou destinado a morrer." Não o dizia com dramatismo nem medo, mas com uma paz que desconcertou aqueles que o viram depois. Era como se soubesse que seu tempo na terra estava chegando ao fim e o aceitasse com a serenidade de quem confia plenamente em Deus. Curiosidade número 8. A predição do nascimento de gêmeos em sua família. Numa conversa casual com sua mãe, Carlo lhe disse que algum dia teria gêmeos. Ela, que tinha mais de 40 anos, pensou que era uma ideia infantil sem fundamento. Porém, 4 anos depois da morte de Carlo, nasceram Francesca e Michele. Para a família, este fato foi uma confirmação a mais de que Carlo tinha uma intuição espiritual especial. Curiosidade número 9. Sua luta pela temperança. Amava Nutella e sorvetes e durante um tempo comeu em excesso, o que lhe fez ganhar peso. Em vez de aceitar como algo sem importância, decidiu trabalhar na virtude da temperança. Reduzir esses gostos foi para ele uma forma concreta de treinar sua vontade, porque entendia que dominar os pequenos prazeres ajuda a enfrentar desafios mais grandiosos. Curiosidade número 10.
sua mensagem através da roupa com a qual repousa. Carlo repousa em Assis vestido com jeans, moletom e tênis esportivos. Isto foi uma decisão consciente porque queria que sua imagem transmitisse que a santidade não é exclusiva de religiosos ou pessoas apartadas do mundo, mas é alcançável para qualquer jovem que viva no meio da vida ordinária. Curiosidade número 11. O coração intacto. Embora sua enfermidade danificou todos seus órgãos, seu coração ficou perfeito. Hoje se conserva numa custódia na Basílica Papal de São Francisco de Assis. Para quem o venera, é um símbolo de que Carlo viveu com o coração completamente entregue a Deus. Curiosidade número 12. O primeiro milagre reconhecido. O milagre de Mateus, o menino brasileiro, não foi só um fato médico inexplicável. Também foi um sinal da rapidez com que a fama de Carlo se estendeu. A cura foi imediata após beijar uma relíquia e os exames posteriores mostraram um pâncreas completamente saudável. Curiosidade número 13. O segundo milagre reconhecido. A recuperação de Valeria Valverde, após uma oração desesperada de sua mãe no túmulo de Carlo, não só desafiou toda a lógica médica, mas reforçou a ideia de que sua intercessão atua em qualquer parte do mundo, conectando histórias e pessoas que jamais se conheceram em vida. Estas 13 curiosidades são só a metade do retrato de um jovem que uniu devoção, tecnologia e caridade silenciosa, e cuja vida segue inspirando milhares. As seguintes revelarão aspectos ainda mais surpreendentes e humanos, esses que mostram que Carlo não era um jovem perfeito, mas sim um que decidiu viver com uma direção clara e um propósito inquebrantável. Curiosidade número 14. Sua visão sobre a tristeza e a felicidade. Carlo tinha uma frase que repetia como se fosse uma bússola. A tristeza é olhar-se a si mesmo. A felicidade é olhar Deus. Não era uma simples reflexão bonita para publicar em redes. Vivia-a de forma radical. Para ele, a verdadeira origem da tristeza era fechar-se nos próprios problemas, revolver-se na autocompaixão. Em troca, quando alguém decide levantar o olhar rumo ao eterno, todo o resto se ordena. Esta mentalidade lhe permitia manter a calma inclusive em seus últimos dias, quando a leucemia fulminante o deixava sem forças. Seus médicos ficavam assombrados de como um adolescente podia ter tal serenidade enquanto seu corpo se apagava. Curiosidade número 15. Sua devoção à Virgem Maria. Não era uma devoção formal ou fria. Carlo falava da Virgem como de uma confidente próxima. Rezava o rosário todos os dias e confiava suas preocupações a Maria. Em sua exposição sobre milagres eucarísticos, incluiu uma seção sobre a Virgem de Guadalupe, destacando que na imagem a Virgem aparece grávida. Para ele, uma aparição eucarística, porque levava Jesus em seu ventre. Esse detalhe o emocionava e usava-o para explicar a seus amigos que Maria sempre leva as pessoas a Cristo. Curiosidade número 16. Sua disciplina com a confissão e a unção. Carlo não esperava cometer grandes erros para confessar-se. Fazia-o com frequência, convencido de que os pecados pequenos também pesam e entorpecem a relação com Deus. Comparava este sacramento com um balão que necessita soltar peso para elevar-se. Além disso, pedia receber a unção dos enfermos cada ano, inclusive estando saudável, porque entendia que a alma também pode estar ferida e necessitava essa graça para fortalecer-se. Esta seriedade na vida espiritual, longe de torná-lo rígido, tornava-o mais alegre e livre. Curiosidade número 17. A velocidade de seu processo rumo aos altares. Em séculos passados, podiam passar mais de 200 anos entre a morte de alguém e sua canonização. No caso de Carlo, apenas transcorreram 19 anos. Desde seu falecimento em 2006 até a data fixada para sua canonização em 2025, o reconhecimento foi vertiginoso. Isto não só fala do impacto de sua vida, mas também do eco que teve entre jovens e adultos que o veem como um referente moderno e próximo. Curiosidade número 18. Seu enfoque radical em ser original. Carlo dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não suportava a ideia de viver seguindo moldes impostos por modas,
publicidade ou pressão social. Aplicava-o em tudo, em sua forma de vestir, em seu uso da tecnologia, em suas amizades. Se algo não encaixava com seus princípios, descartava-o sem medo de ser diferente. Esse pensamento caiu tanto que hoje é uma das frases mais citadas de suas conferências e biografias. Curiosidade número 19. Sua maneira de evangelizar seus amigos. Não ia pelo colégio com um tom de pregador. Jogava com eles, participava em atividades normais, mas encontrava momentos para semear uma ideia, responder uma pergunta ou dar um testemunho breve sobre sua fé. Alguns companheiros recordam que lhes falava da importância da castidade, do valor do corpo como templo do Espírito Santo e do perigo da pornografia. Fazia-o com respeito, mas com uma convicção que desarmava. Curiosidade número 20. A predição exata da causa de sua morte desde pequeno. Carlo dizia que morreria por uma hemorragia cerebral. Anos depois, a leucemia fulminante que o atacou provocou precisamente isso. Para sua mãe foi um detalhe inquietante e ao mesmo tempo revelador. Carlo não via sua vida como algo interminável, mas como uma missão com data limite que devia aproveitar ao máximo. Curiosidade número 21. Sua oferenda pelo Papa e a Igreja. Ao ingressar no hospital, consciente de que sua situação era grave, Carlo disse: "Ofereço todos meus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja para não ter que passar pelo purgatório e ir direto ao céu." Essa intenção converteu-se num eco que seus amigos e familiares repetem até hoje como uma de suas expressões mais puras de entrega. Curiosidade número 22. Seu senso de humor controlado. Carlo tinha facilidade para fazer rir as pessoas, inclusive os professores. Mas um dia deu-se conta de que esse costume às vezes interrompia as aulas ou desviava a atenção. Decidiu limitar-se usando seu humor só em momentos oportunos. Para ele, até as brincadeiras deviam estar alinhadas com o respeito e o bem dos demais. Curiosidade número 23. Sua amizade com pessoas idosas e pobres não se limitava a estar com jovens de sua idade. Conversava com idosos de seu bairro, ajudava a carregar sacolas de compra, oferecia-se para acompanhar pessoas que viviam sozinhas. Também era habitual que compartilhasse seu tempo com pessoas sem teto, não só dando-lhes comida, mas escutando suas histórias. Essa escuta atenta, segundo quem o conheceu, valia tanto quanto qualquer ajuda material. Curiosidade número 24. Seu corpo vestido como qualquer jovem. Quando se exumou seu corpo e mais tarde se preparou para sua exposição aos fiéis, não se lhe colocou hábito religioso nem vestimenta litúrgica. Carlo repousa com jeans, moletom e tênis, igual a qualquer adolescente de hoje. Este detalhe não foi casual. É uma mensagem visual de que a santidade está ao alcance de quem vive no mundo, sem necessidade de apartar-se fisicamente dele. Curiosidade número 25. Seu coração como símbolo de toda a sua vida. Que o único órgão que ficou intacto seja o coração não é um detalhe menor. É como se toda a sua existência pudesse resumir-se nessa imagem. Um coração limpo, inteiro, cheio de amor. Hoje se venera na Basílica Papal de Assis, e para milhares de pessoas, é um lembrete tangível de que a fé pode viver-se com intensidade e pureza, inclusive na juventude. Estas 25 curiosidades não são simples anedotas. São peças de um quebra-cabeça que mostram um jovem normal com defeitos e tentações como qualquer um, mas que tomou decisões concretas para viver com um propósito claro. E é precisamente essa combinação de normalidade e radicalidade a que explica por que, em 7 de setembro, o Papa Leão o proclamará santo junto a Pierre Giorgio Frassati. O impacto global. O impacto global de Carlo Acutis não começou depois de sua beatificação, mas que começou a crescer silenciosamente, inclusive antes de sua morte. Era um adolescente a mais nas ruas de Milão, mas sua forma de viver e de comunicar-se o estava preparando para ser um referente além de fronteiras. O interessante é que não tinha por trás uma estratégia de marketing nem uma equipe mediática. Sua influência era orgânica, nascida de suas relações reais e de sua habilidade para unir o mundo físico com o digital. Quando lançou sua exposição de milagres eucarísticos online, não imaginava que se converteria numa ferramenta evangelizadora em mais de 100 países. Hoje, paróquias na África,
Escolas nas Filipinas, comunidades nos Estados Unidos e grupos juvenis na América Latina utilizam seu material para formar jovens e adultos. Em alguns lugares, a exposição se imprime e se coloca em praças públicas. Em outros, se adapta a formatos multimídia para ser projetada em festivais religiosos. E tudo isto, recordemos, começou com um garoto de apenas 11 anos investigando e projetando desde seu quarto. Na América Latina, sua figura calou de forma especial. No Brasil, após o milagre de Mateus, surgiram centenas de grupos juvenis que levam seu nome e que organizam atividades de serviço aos pobres, combinadas com adoração eucarística. Na Costa Rica, a recuperação de Valéria inspirou vigílias de oração em colégios e universidades, onde os jovens veem em Carlo um espelho do que significa viver a fé numa época saturada de distrações. A Europa não ficou para trás. Na Itália, seu túmulo no Santuário do Despojo em Assis recebe constantemente peregrinações escolares. Professores e catequistas organizam viagens para que seus alunos vejam que a santidade não é um conceito abstrato, mas algo alcançável. Na Espanha, França e Polônia, Carlo é utilizado como exemplo em palestras sobre o uso responsável da internet, demonstrando que a tecnologia não é inimiga da fé, mas que depende do propósito com o qual se usa. Um dos fenômenos mais curiosos é que em várias partes do mundo, Carlo é apresentado como o patrono dos influencers católicos. Jovens criadores de conteúdo veem nele uma referência para transmitir mensagens de fé com autenticidade e sem cair no excesso de protagonismo pessoal. É frequente encontrar em redes sociais frases suas acompanhadas de imagens suas com moletom e jeans como símbolo de uma fé juvenil e real. Sua influência também chegou a lugares onde a fé católica é minoritária. Em países da Ásia, especialmente na Índia e Filipinas, traduziram-se suas biografias e fizeram-se documentários legendados em línguas locais. Isto permitiu que sua história cruzasse barreiras culturais e religiosas, apresentando seu exemplo como o de um jovem que soube viver com coerência e amor genuíno pelos demais. O Papa Leão, ao anunciar sua canonização junto a Pierre Giorgio Frassati, destacou precisamente este aspecto. Num mundo onde as redes podem encerrar o homem em si mesmo, Carlo nos mostra como usá-las para abrir caminhos rumo a Deus e rumo ao próximo. Estas palavras reforçaram ainda mais sua imagem como um santo para a era digital, capaz de inspirar tanto crentes como aqueles que não praticam nenhuma religião, mas buscam um sentido mais profundo para sua vida. O caso de Carlo demonstra algo que poucos haviam considerado. A santidade não é um ideal reservado a pessoas de outras épocas, mas pode florescer no meio da música, dos videogames, da escola e das redes sociais. E talvez por isso sua figura está transformando a espiritualidade juvenil, mostrando-lhes que podem aspirar ao mais alto sem renunciar a ser quem são. Anotações íntimas. As anotações íntimas de Carlo Acutis são como pequenas janelas que permitem ver não só o que fazia, mas como o fazia e por quê. São recordações que seus familiares e amigos compartilham com uma mistura de sorriso e emoção contida, porque em cada gesto seu havia uma intenção, embora ele nunca buscasse reconhecimento. Sua mãe, Antônia Salzano, recorda que Carlo tinha uma sensibilidade especial para perceber as necessidades dos demais. Se via que alguém estava triste ou preocupado, encontrava a maneira de aproximar-se sem incomodar. Fosse com uma frase breve, uma brincadeira ligeira ou simplesmente sua presença tranquila. Nunca dava conselhos como quem impõe, mas escutava e, quando falava, o fazia com uma calma que desarmava qualquer um. Em casa, seu trato com seus pais era profundamente respeitoso. Não significa que nunca discutia, porque, como qualquer adolescente, tinha seus momentos. Mas, inclusive no desacordo, mantinha uma educação que impressionava. Se sentia que havia se expressado mal ou com brusquidão, pedia perdão imediatamente. Não era um perdão automático, mas um reconhecimento sincero de seu erro. Isto aprendeu desde menino com o exame de consciência diário. Não deixar que o dia terminasse com contas pendentes. Uma recordação especialmente terna é a dos domingos pela manhã. Carlo insistia que toda a família fosse à missa junta.
Embora durante a semana ele já houvesse assistido cada dia, não o fazia para cumprir, mas porque acreditava que esse momento podia uni-los mais. Depois da missa, muitas vezes propunha que fossem dar uma volta ou comer algo simples, porque para ele, a convivência familiar também era parte da fé. Entre seus amigos, havia quem sabia que podiam contar-lhe segredos sem medo de ser julgados ou ridicularizados. Uma de suas colegas de colégio relatou que, quando estava passando por uma crise pessoal, Carlo não só a escutou, mas se comprometeu a rezar por ela todos os dias. Nunca lhe perguntou depois como vai com um tom de pressão. Simplesmente com o tempo, ela mesma sentiu a confiança de contar-lhe seus avanços e dificuldades. Outro aspecto muito humano de Carlo era seu senso de humor. Adorava fazer rir as pessoas, mas sabia quando era o momento e quando podia ser inoportuno. Esta autorregulação aprendeu-a após dar-se conta de que suas brincadeiras, embora inocentes, às vezes interrompiam o trabalho de outros. Desde então, suas piadas converteram-se em ferramentas para animar, não para distrair. No cotidiano tinha detalhes que revelavam uma mentalidade de serviço. Se chegava em casa e via que as senhoras do serviço estavam carregando algo pesado, deixava o que tinha nas mãos e corria a ajudar. Se via que a cozinha estava em desordem, não esperava que outro o fizesse. Ele mesmo recolhia, lavava ou acomodava. Seus pais contam que jamais deixou sua cama sem fazer e que, se por alguma razão não podia, assegurava-se de avisar para que não tivessem que fazê-lo por ele. O momento de sua enfermidade também está cheio de gestos que marcam. Apenas sob o diagnóstico, longe de afundar-se no desespero, disse: "Ofereço minha dor pelo Papa e pela Igreja." Esta decisão tomou-a sem dramatismo, como se fosse o passo natural de sua vida espiritual. Inclusive no hospital, com a dor física aumentando, mostrava-se sereno e agradecido com médicos e enfermeiras. Dizia-lhes obrigado cada vez que o atendiam e, em vez de queixar-se, buscava conversar com eles sobre qualquer tema que lhes fizesse sorrir. Há um detalhe que impressiona aqueles que escutam sua história. Nunca se deixou atrair pela autocompaixão. Quando seus amigos iam visitá-lo, não se centrava em falar de sua enfermidade. Perguntava por suas vidas, seus estudos, suas famílias. Não queria que o vissem como um enfermo, mas como o mesmo Carlo de sempre. Essa atitude, mais que qualquer palavra, é a que muitos dizem que lhes deixou uma marca indelével. Estas pequenas histórias mostram que, além das grandes obras ou dos milagres reconhecidos, a força de Carlo estava na forma como vivia cada dia. Não buscava momentos heróicos para ser bom. Fazia da bondade um costume. E é justamente esse tipo de testemunho o que mais transforma aqueles que o conhecem, porque é o que qualquer um pode tentar imitar desde já. A canonização e sua mensagem. A canonização de Carlo Acutis em 2025, junto a Pier Giorgio Frassati, foi apresentada pelo Papa Leão não só como um reconhecimento individual, mas como um gesto profundamente simbólico para a Igreja e o mundo contemporâneo. A mensagem que subjaz a esta decisão é que a santidade não é uma relíquia do passado, nem um ideal reservado para pessoas de outro tempo, mas uma possibilidade viva e alcançável inclusive no meio da complexidade digital e cultural do século XXI. Em sua homilia prévia ao anúncio oficial, o Papa Leão pronunciou palavras que foram citadas em centenas de meios de comunicação. Carlo nos mostra que não é preciso viver séculos atrás para viver o Evangelho com radicalidade. Sua vida nos recorda que não é necessário fugir do mundo moderno, mas aprender a transformá-lo desde dentro com amor, coerência e criatividade. Este enfoque é chave. Durante décadas, a imagem da santidade associou-se a pessoas afastadas da vida comum. Monges em claustros, missionários em terras longínquas, mártires em contextos extremos. Carlo quebra esse esquema. Vivia numa grande cidade europeia. Assistia a uma escola como qualquer outro adolescente. Vestia roupas simples, jogava videogames e navegava pela internet. Porém, em cada um desses cenários, encontrava uma oportunidade para viver sua fé. O Papa Leão insistiu que Carlo é um modelo para a evangelização digital.
Em várias audiências, explicou que a rede não deve ver-se como um espaço hostil para a fé, mas como um território missionário que requer novos missionários. Jovens capazes de comunicar o Evangelho com a linguagem, os códigos e a criatividade próprios de seu tempo. Neste sentido, Carlo não só foi um pioneiro, mas um mestre silencioso, que demonstrou que a evangelização online pode ser profunda, respeitosa e efetiva. Outra mensagem potente que a Igreja quer transmitir com sua canonização é a importância da coerência. Carlo não separava sua vida espiritual de suas atividades diárias. Não era piedoso só na missa ou em grupos paroquiais. Sua forma de tratar colegas, professores, vizinhos ou desconhecidos refletia os mesmos valores que professava. Isto desmonta a ideia de que a fé se limita ao religioso e sublinha que a santidade é um estilo de vida integral. Além disso, o Papa Leão quis que a canonização fosse um ato interpelante, especialmente para os católicos jovens que vivem imersos em redes sociais, entretenimento instantâneo e uma constante cultura da imagem. Sua mensagem é clara. Carlo, com os mesmos desafios e distrações, pôde viver com um propósito centrado em Deus e no serviço aos demais. Então, qualquer jovem, sem importar seu contexto, pode aspirar ao mesmo. Em seus discursos, o Papa também ressaltou a dimensão missionária de Carlo rumo aos mais vulneráveis. Embora grande parte de sua fama atual provenha de seu labor na internet, nunca descuidou da ajuda direta. Visitava pessoas sem teto, doava seu dinheiro de bolso a obras de caridade e acompanhava idosos em residências. Este equilíbrio entre ação física e presença digital é o que, segundo a Igreja, deve inspirar os novos evangelizadores. Por último, há um elemento pastoral que não pode passar despercebido. Canonizar Carlo junto a Pier Giorgio Frassati não é casualidade. Ambos são jovens, leigos e modelos de uma fé vivida, sem clericalismos nem isolamentos. Representam uma igreja que quer mostrar que o caminho à santidade está aberto a todos, sem importar o estado de vida ou a profissão. A união destes dois santos é uma declaração visual de que a juventude, bem orientada, pode mudar o rumo de comunidades inteiras. O legado de Carlo. O impacto da canonização de Carlo Acutis apenas começa a desdobrar-se, e é evidente que sua figura vai ocupar um lugar central no imaginário espiritual das próximas décadas. O Papa Leão deixou claro que a intenção não é colocar Carlo num pedestal inalcançável, mas convertê-lo num companheiro de caminho para quem busca viver a fé num mundo hiperconectado, saturado de estímulos e marcado pela rapidez. Nas catequeses posteriores à canonização, o Papa repetiu uma ideia que se tornou lema. Carlo não nos convida a admirá-lo, nos convida a imitá-lo. Essa mudança de enfoque é crucial. A Igreja sabe que num mundo que valoriza a autenticidade, os jovens buscam referentes próximos, não figuras distantes ou idealizadas. Carlo, com seu moletom, seus tênis e seu laptop, encarna um tipo de santidade que não rompe com a vida cotidiana, mas a habita de uma maneira nova. Um dos maiores legados que deixa é o conceito de tempo bem investido. Num contexto no qual a maioria dos jovens passa horas diante de telas, Carlo ensinou que a tecnologia não é inimiga da fé. O que marca a diferença é o uso que se lhe dá. Se hoje um adolescente decide compartilhar uma mensagem inspiradora em redes, dedicar tempo a aprender algo útil ou comunicar-se com alguém que necessita apoio, está seguindo, embora seja de forma discreta, o espírito de Carlo. Outro ponto que marcará sua influência é seu amor pela Eucaristia. Num tempo em que muitos católicos perderam o costume de participar da missa ou da adoração, Carlo mostrou que a verdadeira força para viver uma fé coerente nasce desse encontro diário com Cristo. Não era um ato rotineiro, mas a fonte de sua alegria e sua energia. A esperança do Papa Leão é que, ao ver um jovem canonizado, que valorizava tanto este sacramento, outros se animem a redescobri-lo. Também está seu compromisso silencioso com os necessitados. Carlo não subia fotos de suas obras de caridade, não buscava aplausos. Numa cultura obcecada com mostrar tudo, ele recordava que há gestos que são mais valiosos quando permanecem ocultos. Esta mensagem é especialmente desafiante para uma geração que vive exposta à constante comparação em redes sociais.
No plano pastoral, a figura de Carlo oferece uma oportunidade única: aproximar jovens que se sentem distantes da igreja. Muitos não se identificam com discursos institucionais, mas sim com a história de um garoto que amava o que eles amam: tecnologia, videogames, esportes, e que ao mesmo tempo tinha uma vida com propósito. Aqui radica um dos desafios que o Papa Leão colocou a sacerdotes e catequistas: usar o exemplo de Carlo não como uma peça de museu, mas como uma ponte para estabelecer um diálogo real com as novas gerações. Finalmente, sua canonização abre um horizonte novo para o testemunho cristão na internet. Já há paróquias, colégios e comunidades que estão criando projetos digitais inspirados nele, desde sites de formação gratuita até redes de oração online. O Papa alentou estas iniciativas, recordando que Carlo não foi um santo apesar da internet, mas graças a um uso consciente e criativo dela. Em síntese, Carlo Acutis é já um referente que encarna a possibilidade de ser profundamente moderno e, ao mesmo tempo, profundamente fiel. Sua vida envia uma mensagem contundente: não se necessita renunciar à juventude para viver com santidade, mas sim se necessita decidir cada dia que o amor, a coerência e o serviço terão a última palavra. O desafio agora está em nós. Sua canonização não é um ponto final, mas o início de uma missão compartilhada. E como bem disse o Papa Leão, a melhor maneira de honrar Carlo não é pendurar sua foto em nossas paredes, mas seguir seus passos com a mesma alegria com que ele seguiu a Cristo.